Ok, pessoal, vamos concluir aqui a aula, né? Nós estávamos calculando o valor P, alfa chapéu, que é a probabilidade da estatística de estudantes com 9 graus de verdade, que é N-1, né? N é 10, tamanho da amostra menos 1 é 9, maior do que a estatística de teste observada na amostra na escala padronizada, a T observada. O T observado deu 0,566. Então, a probabilidade da T de estudos 9 graus de verdade ser maior do que 0,566, a gente não consegue obter aqui da tabela da normal da T de student com probabilidades bicaudais. Se a gente for olhar aqui, grau de verdade 9, nós temos esses quantis aqui no corpo da tabela. Então, nenhum deles é igual a 0,566. E ainda assim, se fosse, teria, deveríamos ter, né, se a tabela fosse completa, mas ela não é, ela tem apenas alguns quantis, tá? E as probabilidades que existem aqui, né, somando as duas caudas, probabilidade de ser maior do que um ponto, união, mais a probabilidade de ser menor do que um ponto, tem probabilidade de 0,90, probabilidade de 0,10, 0,05, 5%, né, 2,5% e assim por diante. Mas não são todas as probabilidades, por isso usamos o R, tá? Então, para calcular a probabilidade T9, T de estudo 9 graus de verdade maior do que 0,566, existem duas maneiras. Ou você calcula como sendo 1 menos a probabilidade acumulada, ou seja, menor ou igual que 0,566 com 9 graus de verdade, ou calcula a probabilidade da T de student, o PT, do ponto 0,566, 9 graus de verdade, com o argumento lower.tail igual a false, certo? Todas as duas formas resultam na igualdade de 0,2926, 0,2926. Então, a gente tem aqui 0,2926. Nesse caso, rejeitaríamos se, né? Rejeitaríamos se o valor P, que é 0,2926, for menor do que o valor nível de significância. Se ele for suficientemente menor, né, do que o nível de significância. Mas 0,29 não vai ser menor do que um nível de significância alto, né? Nível de significância geralmente é pequeno, é 5%, 1%, e 29% não é menor do que 5%. Então, não rejeita H0, ok? Não faz sentido fixar um nível de significância grande de tal forma que se fosse grande, então o valor P seria menor do que o nível de significância grande. Aí rejeitaríamos se fosse o caso. Para todo alfa maior do que o valor P, rejeita H0. Mas a gente não coloca um alfa tão grande assim, maior do que 30%, por exemplo. Então não rejeita H0. Né? Em resumo, valor P não sendo menor do que o nível de significância, não rejeita H0. Tá? E em termos práticos, a gente diz que a receita média dos municípios é igual à receita média do estado. Tá certo? Vamos ver aqui no R outras maneiras de obter o mesmo resultado. Aqui tem o vetor de receitas dos municípios, aqui receitas, a média sob H0, que a gente quer testar, 1.229, receita média dos municípios, sendo igual ao do estado. O alfa é de 5%. O T crítico, que a gente calculou antes, né, na escala padronizada, é o quantio de 1 menos alfa, né, que é o que? Eu quero saber qual o valor do T crítico. Esse ponto aqui. A partir desse ponto para mais, a gente rejeita a hipótese nula. Qual o valor do T crítico? O T crítico de 10%, né, porque é 5% para cima, mas a T de student no R, ele pega o acumulado do ponto para menos. Então, se tem 5% para a direita, tem 95% acumulado para a esquerda. E qual o valor do T crítico com 9 graus de verdade? Qual é o valor desse T crítico? Então, a gente pode calcular aqui como sendo o quantio da T de student com 1 menos alfa, porque é 5% para a direita, então é 1 menos alfa, 95% para a esquerda, acumulado de um ponto para a esquerda. E n-1 grau de verdade, 10-1, 9 graus de verdade. Então, o T crítico vai ser 1,83,
que foi o que a gente já tinha calculado na tabela T de Student, né? Ó, T crítico 1,833. Aí a gente pode calcular a média observada, x barra observado, o n é o length de receitas, é o tamanho da amostra 10, e o t observado vai ser o que? A média observada menos a média sobre H0 dividido pela raiz, desvio padrão SD das receitas, dividido por raiz de n. Então é o t observado. E aí a gente percebe novamente que o t observado é 0,566. Aqui eu só aproximei para a nossa máquina, foi calculado manualmente 0,566, tá? Então, comparando o t observado com o t crítico 1,83, t observado 0,566, caiu nessa região aqui, a região de não rejeição de H0, não rejeita H0, ok? A decisão usando o valor P, que a gente já viu, a probabilidade da T de estudo de 9 graus ser maior do que esse ponto, 0,566, então seja 1 menos a probabilidade de ser menor, 0,26, 29, 26, ou usando o lower tail igual a false, para calcular a probabilidade de ser maior ao invés de ser menor do que o ponto. Então valor P e o mesmo valor 0,2926, 0,2926. E aqui usando a estatística, a função direta do R, é o t.teste, tem argumento receita, vetor de dados, receitas, o mu, a média sobre H0, 1229, e a alternativa, você coloca se é bilateral, o default é bilateral, ou então greater, que é maior, né? Unilateral à direita, ou então lower, né? Que é unilateral à esquerda. Como o nosso teste é unilateral à direita, então é greater, maior do que, ok? Então aplica essa função do R e aí a gente vê, em média, ó, a receita média 1.350. Os dados são receitas, aqui é um teste de uma amostra do T de Student, existe teste T de Student para 2 amostras, comparação de 2 populações. O T observado na amostra. Estes são os principais resultados. O T observado na amostra 0,566, a estatística observada na escala padronizada 0,566, bateu com o que a gente calculou, grau de verdade 9, e o p-value, o valor P, 0,2926, que a gente tinha encontrado 0,2926, 0,2926. Então não rejeita H0, porque valor P grande, né? Rejeitaremos se o valor P fosse menor do que nível de significância, mas não é o caso. Então não rejeita H0. Aqui fala que a hipótese alternativa é de que a verdadeira média é maior do que 1229, né? Então não rejeita, não chegamos a rejeitar H0 em favor dessa hipótese alternativa. E aqui tem um nível de confiança de 95%, intervalo de confiança. Verdadeira média, mas só que aqui é de um teste, de um intervalo unilateral à direita. E varia de 958 para mais infinito. Ou seja, ele contém o 1229 nesse intervalo. Então é razoável supor que é igual, né? Se não contivesse, então realmente não seria maior igual a 1229, e sim seria maior, ok? Então é isso que acontece. Para concluir, a gente pode dizer que apesar da média 1350 ser maior do que 1229, relativamente grande, né? A gente não teve uma amostra suficientemente grande para detectar essa diferença, né? Esse 1229 para 1350, que foi a receita média na amostra, tá?
Se tivéssemos uma amostra maior, talvez encontrássemos essa diferença, né? Essa diferença entre a média amostral e a média sobre H0. E aí rejeitaríamos a hipótese de que a verdadeira média seja de 1.229, sendo a favor de que seria maior, tá certo? Isso aí está relacionado com o poder do teste. Quanto maior o tamanho da amostra, maior o poder do teste. O que é o poder? É rejeitar a hipótese nula quando realmente ela deve ser rejeitada. Então rejeitaríamos, diríamos que era maior do que 1.229 quando realmente é, mas não é o caso, ok? A amostra é pequena e não concluímos desta forma. Acontece. Então, pessoal, é isso. A aula aqui tem um exercício que eu vou cobrar em prova ou uma lista de exercício, né? E tem aqui a teoria que vocês podem dar uma olhada. Só que aqui é a teoria muito mais em termos de região crítica. O que a gente vai ver daqui para frente é trabalhar mais com o valor P, saber definir a hipótese de investigação, estabelecer a hipótese nula e alternativa, a estatística de teste a ser utilizada e calcular o valor P e interpretar. Tá? A gente vai procurar trabalhar dessa forma daqui por diante. Então, mais vocês podem dar uma olhada na teoria sobre região crítica. Ao final tem aqui observações sobre o cálculo do valor P no teste T de Student para uma amostra. Tá? E aqui um detalhe, quando a amostra é suficientemente grande, a T de Student vai se aproximar de uma distribuição normal, tá? Porque a média amostral se aproxima da normal pelo teorema central do limite, e isso aqui nada mais é do que uma padronização, substituindo o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral, que vai se aproximar do desvio padrão populacional. Por isso faz sentido padronizar, e essa estatística se aproxima de uma normal para amostra suficientemente grande, pelo teorema central do limite. Desta forma, o teste T de Student se aproxima do teste da normal, para teste de média, tá certo? Quando a variância é conhecida, ok? Aqui tem referências, e aí fica à vontade, né, para estudar com mais detalhes. E tirem as dúvidas comigo, ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.